auditoria de contas hospitalares. Então, nosso momento agora é a gente falar de fato sobre questão financeira, de fato envolver a parte assistencial, também com a parte financeira, também com o controle de custos, também com os gastos que uma instituição tem para manter o paciente internado, né? Entender um pouquinho esse processo de trabalho. Então, a auditoria de contas hospitalares nada mais é do que uma auditoria, um serviço, que ele vai visar o controle de custos, obviamente, e esse controle de custos de gastos na instituição sempre aliado à qualidade ao paciente, né? A qualidade a esse atendimento prestado. Então, o pagamento é justo pela conta, o que foi ofertado para o paciente de fato foi cumprido, porque a gente não pode esquecer que uma instituição de saúde ela é uma empresa, né? Quando se fala em auditoria, a gente não pode esquecer que uma instituição hospitalar, um hospital, uma clínica, o que for, eles estão vendendo um serviço, eles estão oferecendo um serviço, nós estamos lá trabalhando, obviamente, por esta empresa, mas está se vendendo um serviço, está se ofertando um serviço. E aí o serviço privado, seja ele por convênio ou seja ele por particular, né, com recursos próprios do paciente, ele paga por isso. Então, além de evitar as falhas operacionais que não são remuneradas, a auditoria de contas ela vai visar isso, vai visar essa questão do reconhecimento financeiro, né, dessa análise toda de processo para ver se o hospital está ganhando, está tendo recurso, não está gastando demais e ganhando pouco, e além disso, além da questão financeira, se existe uma ordem ali, uma organização no que se refere à qualidade assistencial. Então, isso contribui para reduzir os desperdícios, porque aí quando nós temos uma questão que envolve essa parte de custo, fica muito claro para uma instituição perceber que ela está gastando demais e que ela precisa fazer com que esse recurso retorne de alguma maneira. Então, quando se tem um controle da onde o dinheiro está indo e de que maneira isso está sendo gasto por um hospital ou por uma clínica, fica mais claro ter a cobrança, e fica mais claro justificar, inclusive, o porquê que o hospital gastou tanto em determinado período, o porquê que aquela clínica gastou tanto em determinado período, porque existem os registros diante disso, né? Existem os registros diante de qualquer condição, de qualquer situação. Então, isso é muito importante. Então, o trabalho da auditoria ela vai olhar essa compatibilização entre os procedimentos que foram feitos, que foram efetivamente cumpridos, junto com aqueles que estão sendo cobrados. Então, ela vai fazer de fato um espelho, né? Ela vai fazer a análise daquilo ali. De fato, o que está no papel é o que foi cumprido ou não? No papel está dizendo que foi administrado determinada medicação, mas não tem nada que comprove que foi administrada determinada medicação. Num determinado documento está falando que foi feito um procedimento cirúrgico ou que foi feito um outro procedimento, mas não tem nada que comprove ali na interface que de fato isso foi feito. Então, o que está na fatura do hospital, que é o que vai ser cobrado de alguém, ou do paciente, ou do convênio, né, dessa instituição, que é o convênio do paciente, que é a operadora de saúde, não está sendo, não está descrito. Então, a gente tem duas fontes de informação: uma fatura final, que vai ser o pagamento, e o prontuário do paciente, que tem ali todas as coisas ao decorrer da internação. E aí você observa que isso não está muito claro. Quando isso não está muito claro, as operadoras de saúde, os convênios, eles podem fazer uma coisa que se chama glosa, que é uma linguagem técnica da auditoria financeira. O que que é uma glosa? Glosa é não pagar. Glosa é quando você utiliza uma agulha para puncionar o paciente ou para aspirar uma medicação e depois pega um abocate para puncionar o paciente e você só justifica a agulha, você não justifica o abocate que foi usado. Se você trabalhar principalmente numa instituição privada, o convênio vai ver que na conta do paciente está um abocate, mas você não justificou lá na escrita, por meio eletrônico ou por meio digital, que você utilizou a punção com abocate. O que que isso vai significar? Que o convênio vai glosar esse material. O convênio pode pagar parcialmente, pode pagar algumas coisas que estão justificadas, e aí ele vai entender que isso não está justificado, que não está escrito em nenhum lugar, e aí ele não vai pagar.
Mas também existe a glosa parcial. É aquela que ele vai olhar a lista de materiais, vai pagar alguma coisa e ele vai entender ali que tem um item, outro item que ele não vai querer pagar, que ele não entende que isso de fato seja algo relevante para essa questão, e ele vai dizer que isso não precisaria ser utilizado. Então a glosa é esse, é o não pagar, não pagamento de um determinado valor e, né, obviamente, por alguma condição. Então, dentro dessa auditoria, obviamente que a visão econômica ficou muito clara para as instituições hospitalares, né? Então, para sobreviver no mercado, obviamente, precisa ter lucro, mas, né, precisa ter uma boa organização, né? Claro que a instituição de saúde jamais vai visar só o lucro, ela vai visar atender bem esse paciente, só que em contrapartida, paralelo a isso, atender bem o paciente não significa que tem que gastar muito, tem que gastar o que é importante, o que é preciso, o que é necessário. Então, a auditoria de contas, ela vai olhar o atendimento ao paciente se foi correto, se foi seguro e, ao mesmo tempo, se o gasto de material está compatível com aquele processo que foi feito, ou se você está gastando demais para manter esse paciente ali, ou pelo contrário, às vezes esse paciente tem um custo baixo, alto, mas você está conseguindo manter num custo baixo. Então, tem que analisar todas essas questões. E uma coisa que é muito clara, principalmente do ponto de vista de pagamento, é como é que o convênio vai pagar esses materiais. Como é que vai se chegar a um acordo, ou como é que o paciente vai ter esse pagamento. Ele ou o convênio vão precisar olhar onde é que está registrada essa informação. Então, na auditoria de contas, a ação da enfermagem é fundamental, porque tudo aquilo que nós da enfermagem, seja enfermeiro, seja técnico, você faz seu trabalho bem feito, você muda o paciente de decúbito, você dá o banho no leito, você aspira a medicação para administrar, você dilui corretamente, você faz todo o processo correto, mas você não registra as coisas que estão sendo feitas, é ali que vai se apegar. Então, as ações de enfermagem, principalmente do ponto de vista burocrático, são extremamente importantes serem registradas para a gente não ter nenhum prejuízo em algum momento, porque senão vai acabar acontecendo que você até cuidou daquele paciente adequadamente, você fez toda uma rotina para isso, porém você não registrou de fato com cautela tudo que você fez com o paciente, e isso vai acabar glosando. Então, se você utilizou dois abocates para puncionar, não tem problema em utilizar dois dispositivos para punção. O que tem problema é você utilizar dois dispositivos para punção e você justificar só um. O outro ficou como perdido. Isso não tem. Então, se veio da farmácia dois abocates para aquele paciente e você só usou um, você tem que justificar que na primeira tentativa já houve sucesso, não precisando do outro. Ele vai ser devolvido na farmácia e tirado da conta. Ou o contrário também acontece. Você pegou dois materiais e você acabou usando os dois e precisa de um terceiro. Ou você utilizou um e não tinha mais e acabou contaminando, precisando de um terceiro. Você vai justificar aquele uso ali para a instituição para eles poderem te liberar outro equipamento ou outro material, até porque ele vai ser depois cobrado do paciente ou cobrado do convênio. Então precisa ter de fato um bom respaldo. Então, na medida que os pacientes vão recebendo alta também dentro de uma instituição, vai ocorrendo a organização do prontuário, né? Então, esses prontuários eles são organizados à medida que esse paciente vai recebendo alta para manter um padrão, né? Então, todos os valores, todos os custos, qualquer coisa que exista dentro desse prontuário do ponto de vista financeiro vai permanecer ali para poder ser analisado e posteriormente cobrado de alguém, né? E essa administração hospitalar, ela ainda assim está muito ligada à parte assistencial e às vezes as pessoas esquecem um pouquinho da parte de custo, né? Mas tão importante quanto eu cuidar do paciente, eu administrar as medicações, eu realizar o banho no leito, tão importante quanto isso é eu também é, atentar para o registro, porque na auditoria o que não está escrito não foi feito. Então pode até parecer injusto, mas se está escrito, vai ser pago. Se não está escrito, não vai ter como pagar, porque daí você não tem como justificar que uma coisa foi feita. E dentro desse processo de auditoria,
aqueles gastos todos, eles vão ser colocados e baseados na prescrição, baseados no prontuário do paciente. Esse prontuário do paciente vai envolver uma anotação de enfermagem, a involução do enfermeiro, uma prescrição médica, uma prescrição do enfermeiro. Então, várias questões ali dentro desse prontuário para poder ser levado em consideração. Obviamente que o prontuário do paciente é a fonte maior, né, e mais rica de informações para qualquer coisa. Se não está no prontuário do paciente, está errado, porque deveria estar. Então, esse é o contexto. Convênio só vai pagar procedimento diante de prescrição. Eu preciso instalar um catéter de oxigênio, não está prescrito. Convênio não vai pagar. E oxigênio é um gás, é um dos materiais, né, insumos, na verdade, mais caros de um hospital. São os gases medicinais, então é o oxigênio. Então você precisa de fato ter isso em mente para poder analisar essa questão. Então o convênio só vai pagar o que tiver prescrito. Está prescrito que vai administrar de pirona tantas miligramas, ele vai pagar. Você vai lá e administra sem tiver prescrito, não vai ter pagamento. Se está prescrito que pode administrar o oxigênio em tantos litros por minuto, você vai administrar. Do contrário, você só vai perder dinheiro para a instituição. Então, a prescrição, assim, onde está dizendo exatamente a quantidade que vai, que tem que diluir aquela medicação em 10 ml de soro, como é o item 2 ali da metoclopramida, que é o Plasil, né, o cloridrato de metoclopramida. Então, está dizendo separar 2 ml do medicamento e diluir em 8 ml de soro fisiológico, totalizando uma ampola de 10, administrar em 2 minutos, de 8 em 8 horas, se náusea ou vômito, e lá em cima está dizendo que são 5 miligramas para cada ml, numa ampola total de 2. Então, isso está na prescrição, já está dizendo, inclusive, ali no que você vai diluir. Então, esse é um processo que precisa estar muito bem alinhado. E assim para qualquer material que esteja na prescrição, incluindo não só medicamentos, mas um procedimento, por exemplo, uma sonda vesical de alívio que o médico está querendo que você faça. Além da sonda em si, precisa ter pacote de gás estéreo, precisa ter lidocaína, que é a, né, popular xilocaína, o anestésico tópico, precisa ter uma seringa de 20. E aí, se a sonda vesical de alívio está prescrito 4 vezes, eu preciso de 4 vezes cada material. Então, eu preciso de 4 pacotes de gás, eu preciso de 4 lidocaína, preciso de 4 luva estéreo, luva cirúrgica. Então, existe esse padrão baseado naquilo que vai ser utilizado. A farmácia precisa dispensar para você todo o material para você dar conta e analisar esse processo. Senão vai ficar, a farmácia manda uma coisa, mas você não vai lá e faz esse procedimento. Então, você está dizendo ali que você vai fazer esse procedimento 17, 21, 8 e 12. São 4 materiais que vão ter que vir junto desse procedimento, que já seria um para cada momento. É isso, pessoal. Dúvidas, até mais. Qualquer coisa, sigo à disposição. Um abraço.